Bem, pessoal, 3 erros mais comuns que eu vejo os pacientes que tomam remédio chamado Saxenda e é muito comum eles cometerem. Eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, o Saxenda é um remédio revolucionário. Tenho muito vídeo aqui no canal falando, né, diversas experiências. Né? Eu mando muito paciente com sobrepeso e obesidade, problema na coluna, eles perdem peso, eles melhoram. Então é um remédio que está validado, aprovado pela FDA, seguro, eficaz na redução de peso, né, em pacientes com obesidade, né, ou sobrepeso com comorbidade, né, e tá claro que ele funciona, que ele é seguro, que é eficaz, tem sido muito prescrito e tem até revolucionado o tratamento da obesidade. E o Saxenda e o Ozempic, né. O Ozempic é o remédio mais moderno e que tem uma redução de peso mais significativa do que o Saxenda. Mas os dois funcionam. O Saxenda é um pouco mais barato, então às vezes muita gente opta por isso, mas é chato porque todo dia você tem que tomar. E é uma injeçãozinha, né? O Ozempic você toma uma vez por semana, é a grande vantagem. Por isso, né, além de perder mais peso, a maioria das pessoas hoje acabam começando tomando Saxenda. Mas eu tenho muito paciente que toma o Ozempic, desculpe. Mas eu tenho muito paciente que toma Saxenda, né? E aí, quais os 3 erros mais comuns que eu vejo cometer? Em primeiro lugar, tomar sem recomendação médica. Ah, Júlio, médico é caro, isso é... mas tem que perceber o seguinte, como qualquer droga, ela age no seu corpo. Não só reduzindo o peso, né? Modificando o ritmo intestinal, modificando muitas vezes dando náusea, né? Modificando, né? Paciente que às vezes tem refluxo, tem risco de cálculo na vesícula, aumenta a chance de cálculo da vesícula, uma série de alterações, obstipação, constipação pode dar. Ou seja, é um remédio maravilhoso, mas como qualquer remédio tem risco. Aí o médico vai ver se você precisa. Você tem indicação mesmo? Ah, não, eu quero perder 1 quilinho. Não é assim. Então, o primeiro erro mais comum é e você, infelizmente, consegue ir na farmácia comprar sem receita. Você chega lá, eu quero um Saxenda, vão te dar o Saxenda. Então, assim, é importante você ter orientação médica, o erro mais comum. Segundo erro mais comum, não fazer o acompanhamento adequado das outras abordagens, nutricional e atividade física. Você perde o peso que você está com fome, né? Tá sem fome, e aí depois você para o remédio, volta a ter fome, engorda tudo. Pra vocês terem ideia, a chance de reganho é quase 50%. É muita gente, quase metade. Toma o remédio, perde 20, 30% do peso corporal, depois ganha tudo em 1 ano sem usar o remédio. É muito rápido o paciente ganha. Porque a fome volta, ele volta a ingerir caloria, ele ganha tudo de novo, ele não mudou o hábito e ele volta a comer, porque o único fator que fez ele perder peso foi que ele perdeu a fome por causa do remédio. Tirou o remédio, a fome volta, ele não mudou nada, então, muito importante. Acompanhamento nutricional, se tiver condições de pagar, né? Ou ter alguma orientação, alguma coisa, mas entender que é importante essa avaliação. E educador físico, né? Pro seu treinamento, ver se está ok, como é que está seu gasto calórico, para você manter o controle do peso também, pós retirada do remédio. E o terceiro erro mais comum, que eu noto muitos pacientes cometendo, e muitos não sabem quanto isso é relevante, né? É fazer o uso crônico da medicação sem o acompanhamento adequado no longo prazo. O que é que acontece? Eu dei o primeiro exemplo de pacientes que não fizeram mudança de hábito de vida e ganham novamente, né? E aí tem pacientes que precisam do uso crônico, porque senão tem reganho de peso, né? E não entende que obesidade é uma doença crônica. Então, qual o cenário que você tem que entender? Você é obeso, então você tem uma doença crônica. Se você não faz o acompanhamento crônico com o médico, eu perdi, eu fiz a dieta, eu fiz a reeducação alimentar, meu peso está sendo mantido, vou chutar o balde. Não. Potencialmente você vai ganhar novamente. Tem aquele paciente que tem um reganho rápido, como eu falei para vocês, mas tem um paciente que acompanhou o tratamento. Eu tenho muito paciente que tratou, perdeu peso, a dor na coluna melhorou, depois eu encontro 3 anos depois, ganhou tudo de novo. Foi o que? Júlio, eu fiquei 2 anos bem. Aí o remédio ficou caro, isso, aquilo, eu não fui mais no médico, não fui mais acompanhando e voltei a ganhar peso. Muitas vezes, a grande maioria dos pacientes vão precisar do uso crônico da medicação. Não digo que você vai tomar direto, mas às vezes vai parar um tempo, vai ter um pouco de reganho, o médico vai voltar. Então esse acompanhamento no dia a dia é essencial. Você tem que tratar a obesidade como você trata a pressão, como você trata a diabetes, é uma doença crônica. Nem sempre, diferente da pressão e da diabetes, você vai estar o tempo todo com remédio, na maioria das vezes, mas na obesidade às vezes você vai ficar sem, às vezes você vai voltar. Então esse acompanhamento crônico é muito importante. Espero que tenha ajudado. Abraço.